Boa noite, meu nome é Érica Carvalho e hoje eu vou apresentar mais um seminário para vocês. O seminário trata-se da análise de um artigo denominado Gestão Participativa, Conceitos e Operações Fundamentais, da disciplina Seminário Temático 1, da linha de formação específica 2. O curso é Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Os acadêmicos que compõem a equipe são Érica Carvalho, Genilson Silva, Joaquina Fernandes, Miguelina Rocha e Valmir Braga. A gestão participativa, conceitos e operações fundamentais, trata-se de um artigo cujo autor chama-se Cláudio Benedito Gomide de Souza. O autor, ele tem curso de pedagogia, ele é mestre em tecnologia da educação e doutor em educação. O artigo ele é desmembrado em dois objetivos. O objetivo geral, que é resgatar conceitos e operações relevantes para uma abordagem da gestão participativa, e os objetivos específicos, que são refletir sobre as três funções necessárias à gestão participativa, que trata-se do planejamento, da avaliação e do controle, e também analisar os conceitos, processo, organização e ciclos organizacionais. Principais conceitos abordados. Como eu havia falado para vocês, o processo é um deles, que trata-se do conjunto de operações que permite a transformação de um estado inicial observado no estado final pretendido. Como exemplo, nós podemos citar o homem como um ser social e em constante desenvolvimento cultural, que transforma o meio onde vive de acordo com suas necessidades. O segundo conceito é organização, como um agrupamento de recursos humanos e materiais que interagem em um dado cenário para a produção de resultados compatíveis com suas finalidades. As organizações têm como objetivo principal a lucratividade, quando se trata de uma organização privada, e ao se tratar das organizações públicas, o objetivo primordial é o atendimento das necessidades sociais, que é uma condição fundamental para a consolidação da cidadania e o desenvolvimento socioeconômico. E, por fim, nós temos os ciclos organizacionais, que estão estruturados nos seguintes moldes: controle, planejamento, operação e avaliação. Nós temos o controle enquanto mecanismo para que os processos se desenvolvam, o planejamento como a descrição do processo de elaboração de etapas, estipulação de datas, e nós temos as operações, né, que são aquelas voltadas para a execução dos processos, e, por fim, a avaliação, que nada mais é do que a mensuração do desempenho e dos resultados das ações. A visão geral dos aspectos discutidos foram a relevância das três funções necessárias para a gestão participativa, que trata-se do planejamento, da avaliação e do controle. O planejamento ele está estruturado em três níveis: o estratégico ou macro, o intermediário ou setorial e o tático ou operacional. Na administração pública, o grau de avaliação dos serviços oferecidos é fundamental para a imagem institucional, e essa avaliação ela é feita pela clientela, que é atendida por esses serviços. Com relação às modalidades do controle, nós temos três específicos, que trata-se do coletivo, que nada mais é do que a democracia direta. Nós temos o representativo, que considera os conselhos deliberativos, e por fim nós temos o unitário, que refere-se aos regimes autoritários. Percepção da equipe com relação ao artigo analisado. Percebeu-se a correlação com um outro artigo sugerido para leitura, que trata-se da participação popular do poder local,
o papel do cidadão no aprimoramento das decisões do Executivo e do Legislativo Municipal, cujo autor trata-se de Pedra, 2010. O Estatuto da Cidade, ele é um importante instrumento de política urbana. Ele foi instituído pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Depois nós temos o princípio da publicidade, que é o acesso às informações essencial para a tomada de decisões. E o princípio da publicidade, ele tem como representante a condição para a gestão participativa e avaliação dos serviços prestados. Nós temos também as resistências aos mecanismos de controle, né? Eles podem ser ilegítima ou legítima. Né? Ilegítima, quando fere os princípios da democracia contidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nós temos a resistência legítima quando ela fere, quando ela é contra o autoritarismo. As considerações finais acerca da análise. Conclui-se que se faz necessário compreender conceitos associados ao planejamento, à avaliação e ao controle para o exercício pleno de uma democracia participativa na administração pública. Ou seja, o planejamento, mas a execução e o pleno acompanhamento é o resultado de uma participação popular. E a avaliação, ela é a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? Dos pontos fortes para potencializar os processos e, ao se constatar os pontos fracos, para se elaborar alternativas de melhorias da qualidade dos resultados. E nós temos o controle social, que é o envolvimento dos agentes sociais e organizacionais. As referências para a elaboração deste trabalho foi a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1998, que é a nossa Carta Magna, o artigo de Pedra, que é a participação popular no poder local, e o artigo principal, que foi o de Souza, né, que trata-se da gestão participativa, conceitos e operações fundamentais. Obrigada pela atenção e não se esqueçam de deixar aquele like, façam seus comentários e compartilhem com outros discentes.